graça e a paz de Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Amém? Para quem não me conhece, sou o pastor João Paulo, um dos pastores aqui na igreja. E para mim é um privilégio muito grande estar aqui essa tarde, num culto tão especial, onde centenas, dezenas de pessoas estão se batizando hoje. Vamos aplaudi-los, amém? Glória a Deus! Essas vidas tão preciosas que vão se batizar hoje, amém? Para mim é um privilégio, uma honra estar aqui. Eu que todo batismo eu estou servindo, às vezes no cerimonial, às vezes batizando. Então para mim é um privilégio muito grande participar desse momento, trazendo uma palavra de Deus para o nosso coração. Amém? Você que pode, abra sua Bíblia comigo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 11. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 2 do capítulo 6. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, Escola Bíblica Dominical. Amém, glória a Deus. Podemos ler? Amém. O texto bíblico diz assim: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estando tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que vangloriaram das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E se ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo de que agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, já não o consideramos assim. Olha só que interessante que diz esse versículo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso, porém, de Deus vem, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nós. Por nosso intermédio, por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Somos cooperadores de Deus. Insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação. Digo-lhes agora, é o tempo favorável, é o dia da salvação. Vamos fechar nossos olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, essa é a tua palavra. Deus, obrigado por este privilégio de meditar nos teus ensinamentos. Nos conceda graça, sabedoria, para compreender a tua palavra, que é sempre viva e vivificante. Deus, nós devolvemos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema da pregação de hoje
O Evangelho continua salvando pessoas. Amém? É interessante que já se passaram cerca de 2000 anos que Paulo escreveu essas palavras que acabamos de ler. Sabemos que Jesus, em Atos capítulo 1, versículo 8, ele nos dá uma comissão assim muito interessante, mas na verdade ele profetiza sobre os discípulos. Ele diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, não só em Jerusalém, Judéia, Samaria, mas também até os confins da terra. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, nós não temos uma sugestão, nós temos uma ordem de Jesus: ide, fazei discípulos de todas as nações. Sabemos que fazer discípulos é a nossa vocação. E hoje, nesse dia de hoje, dia 17 de junho de 2023, nós temos a prova viva que o Evangelho continua salvando pessoas. Aqui tem dezenas de pessoas, crianças, adultos, que decidiram por Jesus. E essa é uma prova que o Espírito Santo continua agindo na igreja, continua agindo através da igreja e continua convencendo pessoas do pecado, da justiça e do juízo. O Evangelho continua salvando pessoas. A cada 2 meses nós temos batismo aqui na nossa igreja. São dezenas de pessoas que se batizam de 2 em 2 meses. Todos os cultos, semanalmente, nós temos dezenas, até centenas de vidas que se decidem por Jesus. Isso é uma prova que o Evangelho continua alcançando pessoas. Paulo, ele escreveu 13 cartas que juntas trazem diretrizes essenciais para compreendermos a dinâmica da salvação por intermédio de Jesus Cristo. Eu particularmente sou apaixonado pelo apóstolo Paulo, no sentido dele trazer grandes ensinamentos para todos nós. Agora, nenhuma das cartas de Paulo é mais pessoal que a segunda carta aos Coríntios. Paulo, ele abre o seu coração. Paulo, ele rasga o seu coração. E é interessante que ele traz o ministério de pregar a palavra. E isso repousa a todos nós, crentes no Senhor Jesus. Todos nós temos essa incumbência de pregar o Evangelho. Então ele escreveu a igreja localizada na cidade de Corinto, uma cidade grande, localizada num ponto onde era a rota do ocidente para o oriente, ou seja, toda a rota comercial da época passava ali por Corinto. E o mais interessante é que essa cidade era formada por várias pessoas, de diferentes nações, que falavam tantas línguas. Agora, quando ele foi plantar a igreja nessa cidade, ele passou ali 1 ano e 8 meses pregando o Evangelho. Ele passou um tempo ali discipulando aquelas pessoas. E o mais interessante, que pouco tempo depois de ele sair daquela cidade, ele escreve uma carta, que é a primeira carta aos Coríntios. Essa carta ele traz, em primeiro lugar, respostas a perguntas e questionamentos dos irmãos, mas ele também corrige erros e falhas daquela igreja que foi tão problemática. Mas quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, ele abre o seu coração. Ele faz uma defesa do seu apostolado e da mensagem pregada por ele. Lembrando que essa mensagem é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 18. Isso é uma prova que 2000 anos depois, esse mesmo Evangelho continua salvando pessoas. Amém? E essa mensagem ela não é ultrapassada. Essa mensagem não está desatualizada, pelo contrário. O Evangelho transforma vidas. Cada um de vocês que vão se batizar hoje, vocês podem testemunhar o que Deus fez na vida de vocês. A transformação que vocês sofreram a partir do momento que conheceram Jesus. A partir do momento que vocês o reconheceram como o único, suficiente Senhor e Salvador, a vida de vocês mudou.
Vocês passaram a ser nova criatura. E é isso que Paulo traz nesses versículos que nós lemos. E eu quero trabalhar 4 pontos que são essenciais para compreendermos tudo isso. Paulo ele foi acusado de pregar a mensagem errada com a motivação errada. Mas ele demonstra que o verdadeiro evangelho é mostrado por meio da obra que Deus faz na vida das pessoas. Esse é o evangelho que transforma. Dentro de tudo isso, em primeiro lugar, nós devemos temer a Deus e andar em seus caminhos. Precisamos temer a Deus e andar nos caminhos dele. Esse temor não é um medo, simplesmente é reverência. Então, a partir do momento que nós vamos para o caminho do Senhor, que Cristo nos alcança por intermédio do Evangelho, nós passamos agora a obedecê-lo, não porque é uma obrigação, mas porque o Espírito Santo nos convence, e aí nós nos convertemos ao Senhor. O temor nos faz viver em santidade, e isso deve ser reproduzido na vida das pessoas. Então as pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus, vão ver a presença de Deus através da sua vida, vão ver a luz de Jesus brilhando através da vida de vocês. Nós precisamos ser exemplos, precisamos dar o exemplo, e através da nossa vida, pregar o Evangelho, se possível com palavras. Em segundo lugar, o amor de Cristo por nós é a motivação para abraçarmos as verdades do Evangelho. Esse texto é muito claro quando Paulo ele diz que o amor de Cristo nos constrange porque estamos convencidos que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivem mais para si mesmo. Então, em primeiro lugar, ele morreu para vivermos por meio dele. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo vai dizer que nós já estamos crucificados com Cristo. E agora não somos nós mais que vivemos. Cristo vive em nós. Cristo vive através de nós. Ah, meu irmão e minha irmã, essa mensagem precisa entrar no seu coração. Hoje é um dia de festa. Pessoas que nasceram de novo. Mas nós precisamos ter essa consciência, que agora não é eu mais que vive, é Cristo que vive através de mim. Em segundo lugar, ele morreu para vivermos para ele. De ouvir a mensagem, nós temos que proclamá-la. Pela graça de Deus, Lagoinha, aqui do altar da nossa igreja, tem sido pregado um evangelho genuíno, um evangelho que transforma, um evangelho que muda. A Bíblia não é simplesmente um livro de informações. Ela traz o Evangelho de Jesus Cristo, um Evangelho que transforma, que muda o caráter, que nos molda a imagem e semelhança de Deus. E ele morreu para vivermos um relacionamento com ele. Então agora você vai relacionar com seus irmãos e também com o Senhor. E ele morreu para desfrutarmos a realidade da nova vida. Nascemos de novo, temos uma nova vida. E agora o que passou, passou. A partir de agora é uma nova história que Jesus tem para você. Em quarto lugar, de acordo com esse texto que nós lemos, existe a melhor notícia do mundo. Alguém já nos proporcionou salvação. Cristo Jesus nos salvou. Ele derramou todo o seu sangue para nos dar vida eterna. Não há mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Então vocês que vão se batizar hoje, já não há condenação para vocês, pois vocês estão em Cristo Jesus. Para vocês parentes, familiares, não há condenação. Cristo Jesus morreu por mim e por você. Isso precisa entrar no seu coração. Ele morreu por nós. Interessante que há uma necessidade. Segundo o versículo 19, o ser humano precisa de salvação. O maior desastre da humanidade não foram as 2 guerras mundiais ou as várias pandemias e epidemias que nós tivemos. O maior desastre foi a queda do ser humano lá no Jardim do Éden, quando o pecado entrou no mundo. Mas eu tenho uma notícia para vocês. Alguém já proporcionou essa salvação. Cristo Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele derramou seu sangue por mim e por você. Em quinto lugar,
agora nós somos embaixadores de Cristo. Agora eu e você, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, vamos levar essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis, porque o Evangelho continua salvando pessoas. Jesus, ele continua fazendo milagres, Jesus continua salvando, porque ele é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo eternamente. Nós estávamos perdidos, Cristo nos encontrou. Estávamos em trevas, agora estamos na luz. Éramos escravos do pecado, agora somos livres de toda amarra. Outrora tínhamos uma conta a ser paga, nós devíamos. O nosso pecado nos afastou de Deus, mas Cristo Jesus, com o seu sangue, pagou a nossa conta. E agora nós somos ricos, pois nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Estávamos perdidos, e agora nós buscamos os perdidos. Se estamos nessa posição de embaixadores de Jesus, por meio da nossa vida transformada, outras pessoas vão ver Jesus através da sua vida, vão ver Jesus através da minha vida. E isso é a maior pregação, é o nosso testemunho de vidas transformadas por intermédio da mensagem do Evangelho. Se estamos sendo alimentados em nossa igreja, devemos compartilhar esse alimento a outras pessoas. Ser embaixador de Cristo é cumprir o ID, de fazer discípulos e levar a mensagem do Evangelho ao maior número de pessoas possíveis. Amém? Eu quero finalizar essa mensagem com 3 aplicações. Eu gostaria que você guardasse no seu coração. Você que vai se batizar hoje, guarda isso. Porque eu quero trazer 3 aplicações para 3 públicos diferentes. Primeiro público, para quem vai se batizar hoje, você que vai se batizar hoje. Você está selando hoje a nova vida que você recebeu em Cristo Jesus. Ele te reconciliou, Ele te salvou, Ele te libertou. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. E agora você também é um embaixador de Cristo para levar a mensagem do Evangelho ao maior número de pessoas possíveis. O segundo grupo que eu quero trazer uma aplicação é para você que já se batizou, você que já é membro de igreja há muito tempo, ou talvez alguns meses, ou talvez décadas. O Evangelho continua salvando pessoas. Não seja um cristão acomodado. Pregue o Evangelho. Deus quer que continuamos a pregar o Evangelho e alcançar vidas para a glória do Senhor Jesus. Talvez você só fica no banco, mas Cristo está te chamando para pregar o Evangelho no seu trabalho, na empresa, na escola, para o seu vizinho. Pois essa é a nossa vocação, fazer discípulos. E o terceiro grupo que eu quero trazer também uma aplicação. É para você que talvez ainda não experimentou esse novo nascimento. Talvez você que está me assistindo, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Paulo ele vai dizer no último versículo que eu li, que o dia é agora, o tempo favorável da salvação. O Espírito Santo está apelando a você no dia de hoje. Reconcilie-se com Deus. Abra o seu coração. Deixe o Espírito Santo te guiar. Pois o Evangelho continua salvando pessoas. Amém? E hoje é uma prova visível que o Evangelho continua salvando pessoas. Eu quero orar, selando esse momento da palavra, e a gente vai dar início ao batismo. Mas antes eu quero orar, gostaria que vocês orassem junto comigo. Vamos fechar nossos olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer por esta palavra que o Senhor trouxe essa tarde ao nosso coração. Deus, que em nome de Jesus, que de fato possamos ter essa consciência que o Evangelho continua alcançando pessoas. Então usa cada um de nós para poder alcançar vidas para a glória do Senhor Jesus. Que o Senhor possa trabalhar em cada coração para que o teu nome possa ser exaltado e glorificado através de nossas vidas. Deus, eu quero abençoar cada um que vai se batizar hoje, que eles possam ter uma experiência sobrenatural. Quis o Senhor que fosse hoje. E meu Deus, aqueles que ainda não experimentaram esse novo nascimento, que eles possam ser convencidos pelo teu Espírito Santo,
pois a mensagem do Evangelho é o poder da salvação para todo aquele que crê. Assim devolvemos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, aleluia, Deus é bom. E agora, vocês vão ter a prova, como eu disse, que o Evangelho continua salvando pessoas. Vamos dar início a mais um grande batismo, para a glória do Senhor Jesus.